Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um sábado. Eu tinha saído com uma amiga e perto das 9 horas da noite, eis que recebi uma ligação da minha mãe. Olha, estava tão nervosa, mas quando eu digo nervosa, era nervosa mesmo. Até chorando ela estava, só para você ter uma ideia. Só que ela não quis me contar o motivo. Estava nervosa demais. Quis saber onde eu estava e pediu que eu fosse para casa o mais rápido possível, pois tinha acontecido uma coisa grave com o meu pai. Eu perguntei o que era, repito. Como que ele estava, mas ela não quis me dizer. Apenas pediu que eu fosse para casa. Imagine o estado em que eu fiquei. Um amigo que notou a minha perturbação se ofereceu para me levar. Estávamos em 5. 2 amigas, uma mais próxima, mais outra amiga que era amiga dela e mais 2 rapazes. E quando cheguei em casa, me deparei com o pior dos pesadelos. Sim, porque pior não poderia ser. O pai tinha sofrido um infarto e, desgraçadamente, nada pôde ser feito para salvar a sua vida. Minha mãe, coitada, estava inconsolável, porque tudo tinha acontecido na sua frente. Ela até chamou a ambulância, gritou por socorro aos vizinhos, mas realmente, sabe quando não tem o que fazer? Ele estava estirado sobre o sofá, já sem vida. A ambulância já tinha ido embora e ficamos ali esperando pela chegada do carro do IML, debaixo daquele clima de tristeza, de desconsolo. Minha mãe falou que ele tinha acabado de chegar da rua. Estavam ali conversando quando ele sentiu aquela dor, botou assim a mão no peito e simplesmente desabou. Choramos abraçadas, nós 2, durante um tempão. Até porque não dava para acreditar que aquilo tivesse mesmo acontecido. O pai era tão jovem, 54 anos só, forte, saudável. A tristeza se abateu sobre a nossa casa. Nos dias que se seguiram, tudo piorou. Até porque nem tinha como melhorar. Minha mãe chorava noite e dia e acabou caindo em depressão. Tive até de fazer o papel de mãe para ela, de tão mal que ela ficou. Eu também senti demais a morte do pai. Mas a minha mãe ficou num estado de fragilidade que eu cheguei a pensar no pior. Até porque nem se alimentar ela se alimentava. Como ela tinha pego uns dias de licença no serviço, praticamente nem levantava daquela cama. Eu sabia que ela corria risco de vida porque só sabia dizer que queria morrer também. Que a vida sem o meu pai tinha perdido o sentido para ela. Fiz de tudo para ela se conformar, para tentar se recuperar e seguir com a sua vida, até porque não tinha outro remédio, né? Só que ela não reagia. Até que um dia, 2 semanas depois, para minha surpresa, ela veio conversar comigo. Se aproximou, já começou a chorar, até que pelas tantas, me pediu perdão. Lembro que, com aquele aperto no peito, aquela vontade de chorar também, eu falei para ela: que história é essa de perdão, mãe? Você não tem de pedir perdão de nada. Eu tenho sim, filha. Porque a culpa foi minha. Você quer saber? Fui eu que matei o seu pai. Meu Deus, mas que bobagem. A senhora está falando uma besteira, mãe. Que coisa louca. Para de falar isso. O pai sofreu um infarto. Infelizmente acontece. Eu sei. Mas a culpa de ele ter sofrido esse infarto foi minha. Eu podia ter resolvido tudo de outro jeito. Mas tudo o que, mãe?
Não entendi nada quando ela falou aquilo. Só que aí, ela começou a me contar uma história que, olha, num primeiro momento foi difícil acreditar. Pro meu espanto, a mãe falou que tinha descoberto que o pai tinha um amante na rua. Que já fazia quase 2 anos que ele a traía. A tal mulher morava ali mesmo no bairro e era professora. Dava aula numa escola ali perto. Olha, aquilo me pegou tão de surpresa que o pai com uma amante. Ela me contou essa história e voltou a me pedir perdão, a dizer que tinha sido a culpada pela morte do pai. Mas como que a senhora pode ter culpa de alguma coisa, mãe? Se isso que a senhora me contou é verdade, se o pai tinha mesmo uma amante, que culpa que a senhora tem? Ela então me contou que depois de descobrir que o pai tinha outra mulher, em vez de simplesmente desmascará-lo, pedir a separação, ela ficou com tanta raiva que quis se vingar, de algum modo. Aí resolveu fingir que também tinha um amante. Combinou com um colega lá do seu serviço para ele ficar ligando para ela e mandando mensagem, como se os dois tivessem realmente alguma coisa, um caso. Tudo para o pai descobrir e sentir na pele aquilo que ela estava passando. Olha, eu fiquei espantado. A senhora fez isso mesmo, mãe? Fiz, Giovana. Pior que fiz. E naquele dia que o Alfredo morreu, esse meu amigo me ligou e o teu pai me escutou conversando com ele. Aí a gente bateu boca. Eu falei que já sabia de tudo, que ele tinha uma amante, e menti que também tinha arranjado outro homem na rua, só para me vingar dele. E foi nessa hora que a desgraça aconteceu. De modo que a culpa foi minha. Eu fui culpada pela morte do teu pai. Por favor, me perdoa. Olha, isso me deixou tão perturbada, tão confusa e tão surpresa. Claro que fiquei devastada por saber que o pai tinha sido capaz de trair a minha mãe, imagina. 2 anos enganando a coitada. Não deve ter sido fácil para ela descobrir uma coisa dessa. Não depois de 25 anos juntos. Sabe, não a recriminei por ter feito o que fez. Até porque só quem sofre a situação é que sabe a dor, né? De mais a mais. Ela nem tinha dado o troco nele. Apenas fingiu que também tinha arranjado um amante, só para ele sentir o quanto dói ser traído. Infelizmente, acabou acontecendo aquela desgraça, até porque, quem poderia imaginar? Foi uma tragédia. Abracei a minha mãe, falei que estava do seu lado, que ela não podia ficar se culpando por uma fatalidade. E com o passar dos dias, o que aconteceu foi que eu comecei a ficar curiosa para conhecer essa amante do meu pai. Não sei explicar, mas parecia que tinha uma força invisível me impelindo a procurá-la, falar com ela. Pela minha mãe, eu soube em qual escola a mulher trabalhava e fui atrás para ver se conseguia conversar com a dita cuja. É claro que eu estava com raiva dela. Até porque, se tinha alguma culpada naquela história toda, essa pessoa era essa mulher. Foi ela que tinha se metido no casamento dos meus pais. Tinha sido ela a causadora da desgraça toda. O nome da infeliz era Simone. Ela não estava na escola, mas consegui o endereço dela. E acabei deixando para ir até lá no sábado, depois que saísse do serviço. Olha, eu tremia quando cheguei diante do portão daquela casa. Até porque não sabia como iria reagir quando estivesse cara a cara com o amante do meu pai. Bati palmas e um rapaz saiu na janela. Aí fez assim um sinal,
como que pedindo que eu esperasse, e foi conversar comigo ali no portão. Na verdade, eu o conhecia, pelo menos assim de vista. Não sabia seu nome, nunca tínhamos conversado, mas eu tinha visto algumas vezes ali no bairro. Foi logo perguntando se ali morava alguma Simone. Ele falou que sim, que era sua mãe, mas que tinha ido ao mercado. Resumindo, ele me convidou a entrar e a esperar por ela lá dentro da casa. Olha, eu quase falei que voltaria numa outra hora, mas no fim acabei entrando. E enquanto esperava pela infeliz, fiquei ali conversando com o Lucas. Ele notou que eu estava nervosa. E até perguntou: tá tudo bem com você? Você parece meio preocupada? Você por acaso é mãe de algum aluno da minha mãe? Não. Na verdade, eu nem tenho filho. O meu assunto com a tua mãe é bem outro. Ele ficou ali, puxando conversa, quis saber meu nome, onde eu trabalhava, enfim. Chegou a dizer que já tinha me visto algumas vezes na rua e que sempre teve vontade de se aproximar, me conhecer. Sabe, apesar de tudo, um cara bacana, simpático. Até fiquei me perguntando se ele sabia que sua mãe tinha um caso com meu pai. Inclusive, perguntei se ele conhecia algum Alfredo. Ele ficou pensativo, depois falou: então, a minha mãe tinha um amigo com esse nome. Pelo menos era o único que eu conhecia. Só que parece que ele faleceu já faz alguns dias. Mas por que você está perguntando isso? Por quê? É porque esse Alfredo de que você está falando era meu pai. Sério? Puxa vida, eu não sabia, desculpa. Meus sentimentos. Não, tá tudo bem. Como que você ia adivinhar, né? Pois é. Olha, eu quase perguntei se ele sabia que os dois, a mãe dele e o meu pai, eram amantes. E que o meu pai tinha esposa, família, mas aí achei melhor deixar pra lá. Até porque, pelo jeito, ele nem devia saber de nada. Como a mãe dele estava demorando para voltar, eu acabei me despedindo e falei que voltaria numa outra hora. Ele ainda quis saber o que eu queria com ela, mas eu disse que não era nada demais, que ele nem precisava avisar a mãe que eu havia estado ali, que depois eu daria um jeito de passar na escola para conversar com ela. Na verdade, eu saí daquela casa resolvida a deixar aquele episódio de lado. Até porque, de que adiantaria eu confrontar aquela mulher? Não iria mudar o que aconteceu, nem trazer meu pai de volta, nem sossegar o coração da minha mãe. Procurei levantar a cabeça e seguir com a minha vida. E é claro, dar todo o apoio para minha mãe também se reerguer, porque na verdade ela é que estava pior, de um jeito que dava até pena. Uma melancolia, sabe, uma fragilidade assim. De qualquer maneira, gradativamente, nós duas fomos retomando o ritmo normal de vida. Ela, inclusive, já tinha voltado a trabalhar. Até que uns 3 meses depois, eis que o destino me colocou frente a frente com o Lucas, novamente, o filho da amante do meu pai, em cuja casa eu tinha ido para falar com a mãe dele e acabei não falando. Olha, foi uma surpresa para mim, porque eu tinha chamado um carro de aplicativo e adivinha quem era o motorista? Ninguém menos do que ele. Quando me reconheceu, ele se abriu num sorriso. E durante todo o trajeto, foi puxando conversa o tempo todo. E sabe, naquele momento, eu já tinha, de certa forma, meio que superado aquela raiva que sentia da mãe dele. Quer dizer, superar não é bem a palavra certa, mas é como eu já falei. Não ia mudar nada do que tinha acontecido, nem trazer o meu pai de volta. Então procurei não ficar alimentando o ressentimento.
Até que durante a conversa, me olhando pelo retrovisor, ele perguntou: Giovana, não me leve a mal, mas você não precisa responder se não quiser, mas você tem namorado? Respondi que não, até porque não tinha mesmo. Na verdade, não tinha nem paquera. Ele sorriu quando eu falei que estava sozinho. E, para minha surpresa, pediu o número do meu celular. Mas assim, na maior cara de pau. Falou que tinha gostado de me conhecer, que adorasse a gente pudesse trocar mensagens de vez em quando. Fiquei até meio ressabiada, não nego, mas no fim acabei lhe passando o número. Se bem que eu acho que ele conseguiria meu contato de qualquer jeito, pelo aplicativo, né? Detalhe, ele não quis nem cobrar a corrida. Eu fiz questão de pagar, mas ele fez questão ainda maior de não receber. Resumindo, foi desse modo que começamos a trocar mensagens. E sabe, desde o começo, ele deu mostras de que tinha interesse em mim. Me falava cada coisa bonita, me fazia tantos elogios. Sabe aquele homem paquerador? Era o tipo dele. Não demorou muito para ele começar a me convidar para sair. Eu fui fazendo o jogo duro, inventando desculpa, um pretexto ali, outro ali, até que um dia, diante daquela insistência toda, acabei aceitando. Ele passou para me apanhar ali em casa e fomos a um bar. E olha, não vou negar, nessa altura eu já estava me sentindo atraída por ele. O que é o destino, né? O que é o destino. Nesse dia em especial, ele estava tão bem arrumado, todo cheiroso. E pouco a pouco, a atmosfera entre nós foi mudando. Até que, numa certa altura, a gente acabou se beijando. Eu nem pensei, pelo menos não na hora, naquele episódio que a mãe tinha me contado. Até esqueci que ele era filho da amante do meu pai. Esqueci. Não pensei nisso. Repito, pelo menos não naquela hora. O fato é que aquele foi apenas o nosso primeiro encontro. Porque a gente passou a trocar mensagem direto. E depois de termos ficado juntos, as mensagens, naturalmente, mudaram de tom, digamos assim. Até que no quinto encontro, tivemos a nossa primeira vez. E foi justamente aí que eu comecei a me preocupar, porque me dei conta de que estava sentindo algo por ele. No começo, levei assim na base do passatempo, da curtição. Mas o que era apenas uma atração, acabou se tornando mais forte. Sabe quando você quer ver a pessoa o tempo todo? Olha, não sei explicar o que ele fez comigo, mas eu o queria na minha frente, na minha companhia, o dia todo, a noite toda, se fosse possível. Não fez, assim, muita questão de me conquistar. Não falou nada fora da... Não, mas ele me conquistou só com o seu jeito, sem fazer muito esforço. E foi quando me dei conta de que estava apaixonado que o meu drama começou. Minha mãe, nessa altura, já sabia que eu estava saindo com alguém. Até porque o Lucas ia me apanhar de carro, ali no portão de casa. E ela sabia também que eu estava apaixonada. Só o que ela não sabia era que o Lucas era justamente, que mundo pequeno, meu Deus, filho da amante do meu pai. A mulher que tinha desgraçado a sua vida. E que mesmo indiretamente tinha sido a responsável pela morte do meu pai. Eu não queria nem pensar no que ela ia fazer se soubesse disso tudo. Imagine, eu namorando o filho da amante do meu pai. Ela não iria aceitar. Quem sabe sofresse ainda mais. E justamente agora, ele estava conseguindo retomar sua vida, mesmo que aos poucos.
Eu escondi a identidade do meu namorado o máximo que pude. Só que detalhe, a mãe dele, ao contrário da minha, já sabia de tudo. Sabia que eu era filha do Alfredo. Um dia, a gente inclusive chegou a conversar sobre isso. E ela me pediu perdão. Até porque eu sabia desde o começo que o pai era casado, tinha família. Mas disse que não tinha podido evitar, porque tinha se apaixonado por ele. Aliás, verdade seja dita, dava para ver que ela também estava sofrendo muito com a morte do pai. Falou que sentia muito pela minha mãe, pelo fato de ele ter morrido. Sabe, foi uma conversa difícil. Mas eu procurei não bater de frente com ela. Os dois tinham agido errado, não só ela. Ela e o meu pai. Mas é como eu já disse, de que adiantava? Ia mudar alguma coisa? O que tinha acontecido? Não ia. Apesar de tudo, procurei poupar a minha mãe de mais uma dor. E escondi dela o máximo que pude a identidade do Lucas. Até que um dia ele foi me buscar. E como eu ainda estava no banho, minha mãe o convidou a entrar para ficar me esperando ali dentro. Naquelas alturas, ele também já sabia que o meu pai tinha tido aquele caso com ela, né? Com a minha mãe. Só que nunca havíamos conversado sobre isso. Eu nunca lhe pedi para não comentar nada com a minha mãe, caso um dia eles conversassem. E nesse dia, ele viu algumas fotos do pai ali na estante, e enquanto eu tomava banho, conversou com a minha mãe e, sem querer, do modo mais inocente possível, acabou revelando sua identidade. Ou seja, contou que ele era filho da Simone. Além de contar quem era, ainda pediu desculpas pelo fato de sua mãe ter se envolvido com o pai. Minha mãe, que não é boba, ligou uma coisa na outra. E quando eu cheguei na sala, eles estavam discutindo. Se bem que discutindo é só modo de falar. Minha mãe estava botando a boca nele. Assim que abri a porta do banheiro, eu já estava escutando o barulho. Mas foi bem a tempo de escutar aquilo. Você não é bem-vindo aqui, rapaz, viu? Vá embora e, por favor, nunca mais apareça de novo. E se tiver um pingo de vergonha na cara, se afaste da minha filha. Do jeito que estava, enrolada na toalha, eu corri até a sala. E acabou sobrando para mim também. Por que você não me falou que esse rapaz com quem você está saindo é filho daquela peste? Hein, Giovana? Eu não acredito que você fez isso comigo. Minha mãe não aceitou. Do jeito que eu imaginava, ela não aceitou. Não sossegou enquanto o Lucas não foi embora. Eu pedi que ele fosse. Até para não complicar mais ainda a situação. Tivemos uma longa conversa. Mas enquanto eu falava, ela só balançava a cabeça de um lado para o outro, sabe? Demonstrando de modo inequívoco a sua desconformidade com a minha atitude. Ela não aceitou meu romance com o Lucas. Pelo fato de ele ser filho da amante do meu pai. Ficou, aliás, revoltado comigo. Chegou a me pedir para escolher entre ela e o Lucas. E ainda falou que caso eu escolhesse continuar com ele, que fizesse a minha trouxa e fosse morar com ele em outro lugar. E ficou repetindo que não queria saber dele ali em casa. Que ele não era bem-vindo ali. Olha, ficou uma situação que, sabe quando você não consegue nem raciocinar? Situação sem esperança de solução. Ela chegou a dizer que, sabe, se eu fosse uma boa pessoa, tivesse brio, teria de ficar do lado dela.
e não me bandear para o lado da inimiga. Foi uma situação assim terrível em que a vida me colocou. Na verdade, estou nessa situação até agora, né? Porque por mais que eu pense, não sei o que fazer. Eu não sei. Eu não quero decepcionar minha mãe, fazê-la sofrer ainda mais. Não quero que ela pense que estou contra ela, que estou dando razão para a família da Simone. Só que, meu Deus, o que eu posso fazer se me apaixonei pelo Lucas? De mais a mais, nem eu nem ele temos culpa de nada. Nenhum de nós dois sabia que eles estavam tendo um caso. Será que nós dois é que temos de pagar por um pecado que não cometemos? Será que vamos ser obrigados a nos afastar, a sufocar essa paixão por um erro que não foi nosso? Nós não temos nada a ver com isso. A única coisa que queremos é ficar em paz e sermos felizes, porque o amor, só o amor é capaz de fazer isso. Meu Deus, ficar em paz e ser feliz. Será que estamos pedindo demais, meu Deus? Será?